Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Como eu falei, o vídeo hoje vai ser sobre geopolítica, então eu vou dividir ele em duas partes. Uma parte eu vou tratar de questões teóricas da geopolítica, tentando responder o que é geopolítica, quais são os seus critérios de análise, etc. E depois vou fazer uma breve análise da geopolítica contemporânea, baseado nos alguns dos seus atores ou players internacionais fundamentais, incluindo nesse rol o Brasil, claro, porque nós somos brasileiros, afinal de contas. Né? Então, vou começar trabalhando com uma resposta à pergunta que é geopolítica. Né? Uma das respostas mais famosas que tem é do famoso Instituto de Munique. Depois eu vou falar um pouco sobre o Instituto de Munique. Mas a resposta do Instituto de Munique é a seguinte: que geopolítica é a ciência das relações com a Terra, da Terra com os processos políticos. Baseia-se nos amplos fundamentos da geografia, especialmente da geografia política, que é a ciência do organismo político no espaço e, ao mesmo tempo, de sua estrutura. Ademais, a geopolítica proporciona os instrumentos para a ação política e diretrizes para a vida política em conjunto. Assim, a geopolítica se converte numa arte, a arte de guiar a política prática. A geopolítica é a consciência geográfica do Estado. Essa é a definição do Instituto de Munique. Hatzel sintetiza isso em uma frase: espaço é poder. Tá? Então, a geopolítica ela busca resposta para diversos aspectos da vida de um Estado. Ela busca analisar a vida do Estado e, a partir de determinadas questões e circunstâncias. Por exemplo, nos seus estudos, ela se refere a posição, que é a localização do estado do planeta, a forma, que é o espaço geográfico que o estado ocupa, né? E as linhas periféricas ou fronteiras. Esses são elementos básicos de qualquer estudo pedagógico. Acerca da posição, o que a geopolítica se preocupa? Com a latitude, né? Ou seja, o local exato ou a posição matemática do estado. A proximidade e afastamento do mar, ou seja, com a sua maritimidade ou a sua continentalidade, ou ainda a terceira possibilidade, a maritimidade e continentalidade ao mesmo tempo. Analisa ainda acerca da posição a situação relativa aos países vizinhos, quais são os países que fazem pressão, né? Quais são os estados que fazem pressão em relação a ele, e quais são aqueles estados nos quais ele projeta poder ou sobre os quais tem influência. E a altitude, o conjunto de elementos que fazem parte da estrutura própria da geografia do estado. Se ele é uma cadeia de montanhas, se ele é um planalto, uma planície, se ele está abaixo da linha do mar, se ele está acima, e assim por diante. Então, quanto à latitude, né, essa posição matemática do estado no globo, ela determina, por exemplo, o clima. O clima é uma questão importante que alguns geopolíticos, por exemplo, Huntington e a sua turma, já afirmaram, por exemplo, que era impossível que nos trópicos você tivesse uma civilização desenvolvida. Que essas civilizações desenvolvidas só são possíveis em climas temperados. Né? Toynbee, por sua vez, apresenta uma teoria alternativa a essa, menos determinista do ponto de vista climático, que é a teoria do desafio da resposta. Então, o desafio se apresenta em relação à posição relativa do planeta, em relação à posição do planeta, principalmente em relação à sua latitude e altitude, ou seja, o tipo de solo que ele apresenta, o tipo de clima e etc. Então, quando isso se apresenta como desafio, o homem apresenta diante dele uma resposta. Né? O Toynbee era um desses sujeitos também que acreditava pouco nas civilizações tropicais porque pensava, não sei se exatamente ele, mas alguns dos seus seguidores pensavam que os desafios apresentados pelos trópicos eram superiores à capacidade humana de solucioná-los. Né? Não sei se esse povo tem razão, eu sei que até hoje nós estamos aqui um tanto quanto atrasados, mas a cada dia estamos dando uma resposta melhor a isso. Então, mais à frente a gente vai ver que essa resposta ela se deve
um pouco o possibilismo, mas muito mais uma geopolítica do ponto de vista integral. Então, pela proximidade com o mar, lembra lá, né? Então, posição, proximidade com o mar e fronteira, né? Então, a gente já viu que pela posição as questões levantadas são, por exemplo, em relação ao clima, altitude, etc. Pela proximidade com o mar, os países são marítimos, continentais ou mistos, né? Continental marítimo. Os países marítimos são aqueles em que há mais fronteira litorânea do que fronteira terrestre. É o caso das ilhas, das penínsulas, etc. Os casos clássicos da Inglaterra e do Japão, por exemplo. Os países continentais são aqueles onde as fronteiras terrestres são superiores às fronteiras litorâneas, se é que essas fronteiras litorâneas existem. Existem países que são chamados países mediterrâneos que não têm nenhum contato com o mar. Né? São diversos os casos, os exemplos abundam. Inclusive na América do Sul tem pelo menos 2. Um dos casos é a Bolívia. E os países mistos ou continental marítimos, caso dos Estados Unidos, do Brasil, né? Da Rússia, entre aspas, e alguns outros. Né? A Rússia, apesar de ter uma fronteira marítima grande, essa fronteira marítima é de mares gelados, então eles são um pouco navegáveis. Isso causa certo problema, e aí predomina na Rússia a continentalidade também, porque a sua fronteira terrestre é muito superior à sua fronteira marítima. A forma do território também é uma coisa que interessa bastante a geopolítica. Né? A forma de um território, a forma de um estado, ela propicia determinados elementos e prejudica outros elementos. Então, o estado, pela sua forma, ele pode ser compacto. Né? Isso quer dizer que ele é uma massa que se aproxima de círculos ou quadrados. Ele pode ser alongado, que é a forma que se aproxima da reta. Então, estados compactos, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, a França, a Espanha. Estados alongados, o Chile, a Itália. Né? Um estado também pode ser recortado, ou seja, no meio ou em algum canto do estado haver um recorte que transforma uma parte desse estado numa pequena porção de terra, né, conjugada a outra. Então ele não chega a ser fragmentado, mas ele é cortado. É o caso, por exemplo, da Dinamarca, da Suécia e da Grécia. E, finalmente, os fragmentados, que existem espaços, geralmente marítimos, entre um e outra parte do estado. É o caso da Indonésia, do Reino Unido, né, e do Japão, por exemplo. Tá? As fronteiras, né, são uma questão à parte na geopolítica, uma questão à parte no seguinte sentido. Abunda em geopolítica teorias de fronteiras. Né? Então, uma dica que a gente deixa aqui é o livro Fronteiras e Nações, do professor André Martin, de quem a gente vai falar um pouco mais. Então, as teorias geopolíticas, os estudos geopolíticos produzem, por sua vez, teorias geopolíticas. Né? Existem basicamente 3 grandes grupos da teoria geopolítica: as teorias do poder terrestre, a teoria do poder marítimo e a teoria do poder aéreo. Essa é uma ligação entre a geopolítica e, por exemplo, a estratégia, ou uma geoestratégia. Então, a teoria do poder marítimo, uma das primeiras a serem cientificamente elaboradas, foi desenvolvida por um militar americano chamado Alfred Thayer Mahan, ou Mahan, né? Em que esse autor ele estuda as relações entre os países que possuem essa característica da maritimidade e a influência que eles podem exercer no mundo. E aí ele vai chamar de poder marítimo 2 coisas, né, que se relacionam diretamente. Primeiro, o poder que é econômico, constituído pela maritimidade. Então, a maritimidade, o país que se dedica a
desenvolver o poder marítimo, ele precisa avançar do ponto de vista do mar com entrepostos comerciais, estabelecimento de relações, etc. Do outro lado, poder marítimo é também poder militar. Então, ter uma estrutura marítima que permita a proteção desses entrepostos marítimos, entrepostos comerciais realizados, que possibilite guerras de conquista de espaço, de território, a proteção marítima do próprio Estado. Então, o poder marítimo se divide nessas duas frentes. A frente econômica, em que o comércio é o elemento fundamental, e a frente militar, em que o desenvolvimento de grande número de vasos de guerra, estruturas marítimas de poder, é o caso, por exemplo, dos grandes porta-aviões americanos, são hoje o ápice do que se pode chamar de poder militar marítimo. Poder terrestre foi uma teoria desenvolvida pelo Mackinder. Mackinder analisou no mundo quais eram os países, os estados que tinham como desenvolver maior poder a partir da sua continentalidade. Nisso, ele analisou quem era que tinha maior quantidade de recursos, quem conseguiria produzir mais riqueza, quem tinha como desenvolver um sistema de transportes que levasse a continentalidade ao ápice. Todas essas teorias que eu estou falando de maneira muito superficial, é só para se ter uma ideia de como é o pensamento nesse sentido. Então, ao analisar essas questões, né, inclusive o número de fronteiras, a projeção de poder para o maior número de países, etc., Mackinder detectou uma região que ele chamou de Heartland, ou coração da Terra. Essa região era a região mais rica em produtos, em minérios, em possibilidades agrícolas e etc. E ele construiu uma teoria em que afirmava que quem domina essa parte do mundo domina a ilha mundial, que seria a Europa e a Ásia e a África, né? Uma grande ilha conformando a maior estrutura terrestre do mundo, né? E a partir dessa área dominaria o mundo, porque todas as outras dependem de alguma maneira dessa, seja na produção cultural, econômica, científica e assim por diante. Esse texto foi escrito em 1904, 1905. Né? Então essa é a teoria do poder terrestre. Essa teoria do poder terrestre ela foi modificada algumas vezes. As principais modificações foram feitas por um geógrafo americano, né? Professor de geografia e jornalista americano, chamado Spikeman. Né? O Spikeman elaborou, por sua vez, uma teoria do Rimland. Rimland são as bordas do Heartland. Então, você tem ali o coração da Europa, onde fica basicamente a Rússia, mas em torno dele há um conjunto de países anteriormente existentes ou criados com o fim de deter o poder, né, de expansão continental do Heartland. Né? Então, essas fimbras, essas bordas, quem dominasse essas bordas dominaria por sua vez o Heartland. Então, toda a política externa americana, num determinado período e ainda hoje, observa-se isso, por exemplo, com guerras da Ucrânia e no entorno da Rússia, né, fazem essa detenção do poder continental. Então, o poder terrestre, todos esses autores aqui são os autores iniciadores das teorias de que eu estou falando, mas há muitos outros autores tratando dessas teorias. O poder aéreo foi pensado a partir do advento do avião, principalmente do avião como instrumento de guerra, e pensado principalmente por um sujeito chamado Pierre Doré, né, que foi um dos primeiros aviadores, mas depois complementado pelo Savinsky e outros. Então, poder aéreo os aviões têm um grande poder em termos de velocidade e ação militar. Né? Quem tivesse, então, dominasse os ares, teria muita facilidade em fazer ataques rápidos e
desequilibrar poderes mesmo em relação a estruturas muito maiores. Uma das guerras em que se observou bem a ação do poder aéreo foi a guerra israelo-árabe, né? Em que o poder aéreo israelita foi decisivo para desarticular os países árabes. Outros conceitos interessantes de geopolítica, ou seja, outras maneiras de conceituar a geopolítica que são bem interessantes, podem ser encontrados em vários livros. O Mafra, por exemplo, né? Nesse livro Geopolítica, Introdução ao Estudo, ele reúne vários. Eu destaquei aqui um do general Carlos Mira Matos, só para a gente ver que os brasileiros estão bem estruturados aí nessa questão da geopolítica. Então, para o Mira Matos, geopolítica é a arte de aplicar a política nos espaços geográficos. Tá? Tem várias outras definições, mas essa é bem interessante, porque além de ser de um brasileiro, ela resume um tanto da essência da geopolítica, que é perceber a influência da geografia na estrutura da política, principalmente da política externa, mas não só da política externa, também do ponto de vista interno. Né? Então, cálculo do poder nacional, reestruturação do poder nacional para projeção de poder e assim por diante. Então, para compreender os aspectos geopolíticos, não basta você ter esses conceitos em vista. É preciso fazer uma série de outras coisas. Por exemplo, estudar a história e acompanhar a estrutura internacional atual para o levantamento da geopolítica dos vizinhos de outros estados. Essa é uma necessidade da geopolítica. Porque cada país tem a sua geopolítica. Cada país está lá pensando como é que ele vai projetar, estruturar o seu poder de tal maneira que esse poder seja ampliado e não reduzido. Como é que ele vai enfrentar as pressões dos vizinhos externos mais poderosos, como é que ele vai projetar poder em relação aos vizinhos externos menos poderosos, e como é que ele vai fazer tudo isso numa estrutura de mundo hoje que não permite mais certas ações, né? Por exemplo, a tomada hostil de um país vizinho e a sua incorporação. Esse tipo de ação não é mais permitido hoje em dia, né? A não ser que o seu poder seja, principalmente seu poder militar, seja tão amplo que todos os demais não consigam impedir esse tipo de ação. Né? Tentativas assim foram vistas, por exemplo, na Primeira Guerra do Iraque, em que o Iraque tentou hostilmente ocupar o Kuwait e torná-lo parte de seu território, no qual foi impedido pelo conjunto de nações, principalmente pelos Estados Unidos. Então, tem que estar sempre atento a essas coisas. Quando se fala em geopolítica, geralmente se fala em potências, né, ou países poderosos. O que é uma potência, então? Hans Morgenthau, autor de um dos livros mais interessantes das relações internacionais e que contém muito de conhecimento geopolítico, estabeleceu que uma potência ela precisa ter um certo conjunto de características. Então, eu vou relatar essas características, depois a gente vai utilizar esse rol de características para analisar uma série de coisas, inclusive as potências conhecidas. Né? Então, o que é preciso para ser uma potência? Amplo território, abundância de recursos naturais, capacidade industrial, experiência militar, população numerosa e apta, caráter nacional, moral nacional e aptidão diplomática. Pelo menos essas características são necessárias. Quanto mais delas, maior a potência, quanto melhor, né? Então é uma questão de quantidade e qualidade, maior a potência. Então, quanto melhor e maior o número de características, mais potente é então o Estado. Os fundadores da geopolítica, quem são? Os fundadores basicamente são dois, Ratzel e Kiel. Ratzel estabelece a geopolítica em seu Antropogeografia e posteriormente no chamado de Geografia Política, e nesses livros ele estabelece as famosas leis da expansão dos estados. Ratzel era um geógrafo alemão que tinha uma visão do Estado como ser vivo. Né? A mesma coisa para o Kelly. Kelly é o criador do termo geopolítica. Essas leis da expansão dos Estados vocês encontram em qualquer site da internet, nos livros em geral. Quase todos basicamente possuem
aí essas leis escritas, mas em especial um livrinho organizado pelo professor da USP, se chama Hatzel, né? Então nesse livro ele reúne vários textos do Hudson, inclusive esse especificamente. Então, se vocês encontrarem, ele é daquela coleção Grandes Cientistas Sociais, chama Hudson. Kellen, basicamente não há nada em português sobre ele. O melhor estudo sobre a sua teoria desenvolvido no Brasil é um estudo do geopolítico brasileiro do início do século passado, de origem alemã, carioca, professor do Dom Pedro II, que se chama... Só um minuto que eu verifico aqui agora. É um nome alemão relativamente comum, cito toda hora, mas às vezes a gente esquece e aí a coisa falha, não? Mas a introdução do livro se chama Everardo Beckhauser. Né? O livro é o curso de Geopolítica Geral e do Brasil. Toda a primeira parte do livro trata das elaborações do Kellen. Né? Então, Kellen divide a geopolítica em 3 ciências. A topopolítica, que está preocupada com topos, o lugar, ou a posição. A morfopolítica, que está preocupada com a morfologia ou forma. E a fisiopolítica, o conjunto das riquezas naturais, trabalhando também a questão das fronteiras, a estrutura física do Estado. Outros nomes conhecidíssimos da geopolítica são Mayhem, Mackinder, Haushofer, não? E alguns dos quais eu até já falei sobre isso. A geopolítica ela possui basicamente 3 pré-estruturas científicas que a orientam. Né? Essas pré-estruturas científicas são o determinismo, o possibilismo ou a geopolítica integral. Determinismo, como o nome diz, ele afirma que são as condições da geografia de um Estado que determinam a sua política. O possibilismo, ele diz, olha, dada a geografia de um Estado, o homem pode se adaptar a ela ou modificá-la de acordo com a sua vontade. Então, é possível ao homem modificar a estrutura geográfica em muitos sentidos. Então, a geografia não determina o homem, mas o homem trabalha dentro das possibilidades da geografia. A terceira escola, se chama Geopolítica Integralizada, ela geralmente afirma o seguinte, que há o possibilismo, mas que ele trabalha sobre determinantes. Né? Então, possibilismo age, mas não raro em função de um determinismo. Ou seja, não dá para evitar a determinação geográfica, isso é impossível. Um dos autores que trabalha isso atualmente, um dos geógrafos que trabalha isso atualmente, é, por exemplo, o Kaplan. Né? Robert D. Kaplan, cuidado, viu? Quando você pesquisar, porque tem 2 Robert Kaplan, um é o geógrafo, né, da Stratford, e o outro é se eu não me engano, um administrador, economista que trabalha com estratégia do ponto de vista das empresas. Nesse livro, Vingança da Geografia, o Kaplan está falando exatamente sobre a construção do mundo geopolítico a partir da geografia dos estados. Então, essa geografia, né, que é a geografia não no sentido acadêmico, mas a geografia dos estados, ela determina de muitas maneiras a ação política possível, né? E mesmo as possibilidades de ação sobre a geografia são limitadas por esse determinismo. Por exemplo, não tem como deslocar um país como o Brasil dos trópicos para a zona temperada. Isso é impossível. Então nós temos que trabalhar as possibilidades do Brasil dentro desse trópico. Né? Então, mesmo as possibilidades que nós temos são garantidas, só podem ser estruturadas a partir daquilo que está determinado. Estados, né, para terminar aí essa primeira parte, agem
em função de determinadas vontades geopolíticas. Veja, sem defender o determinismo, mas defendendo uma geopolítica integrada, os estados têm necessidades. Quais são as necessidades? Aquelas determinadas pela sua geografia. Ele precisa, né, para possibilitar a ação do homem, para a própria sobrevivência, para a elevação da potência de um determinado estado, ele precisa suprir determinadas carências geográficas ou trabalhar as possibilidades de que essas carências sejam supridas. Quais são, então, essas vontades geopolíticas? O que vai determinar a ação geopolítica de um Estado? Coisas como domínio e totalidade das bacias hidrográficas. Né? Todo povo precisa de água. Né? Então, dominar bacias hidrográficas é fundamental para a sobrevivência de um Estado. Um Estado que não tem posse da sua própria água, que ele depende de outros estados para garantir um suprimento de água para a sua população, provavelmente deixará de ser Estado em algum momento. Posse de uma saída para o mar. Né? Um Estado ele não consegue sobreviver, nenhum Estado possui autarquia, que, se vocês estudaram um pouco de geopolítica, é uma coisa que quase todo Estado buscava, autarquia. Entretanto, essa autarquia é praticamente impossível, dada a configuração dos estados como estão determinados. Um estado tem muito petróleo, mas tem pouca água. Tem pouco produto que pode ser transformado em manufaturado. Não tem componentes eletrônicos, não consegue produzir uma série de coisas, então ele precisa comerciar. Para essa comercialização se tornar mais efetiva, uma das coisas que ele precisa é de saída para o mar, né? De saída para contato com outros povos e assim por diante. Porque os seus vizinhos também têm limitações. Então essas limitações são superadas geralmente por esse contato com o mar. O mar é tão importante que, além de ter essa necessidade de uma saída para o mar, geralmente essas saídas são multiplicadas. Se você pegar a costa litorânea brasileira, você consegue sair dela por poucos lugares, mas existe muito trabalho para que esses lugares sejam expandidos. Então, a construção de portos, todas essas coisas são garantias disso. Além disso, quanto mais mares um estado tem contato, melhor para ele do ponto de vista do crescimento comercial e econômico. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm contato com o oceano nas duas extremidades. O Brasil só tem uma. Então, essa tentativa de conseguir conquistar novas maneiras de chegar no mar está levando, por exemplo, a esse acordo com a China, que a gente deve conversar um pouco mais adiante sobre ele, quando tiver na análise das questões atuais, que é a ferrovia que vai ligar o Brasil ao Chile. Domínio das costas opostas. Né? O que significa domínio nesse sentido? É relação. Conseguir chegar ao outro lado e ter excelente relação com a outra costa. É o que o Brasil tenta estabelecer, por exemplo, com a África. A nossa fronteira oriental, que basicamente é uma fronteira marítima, ela se encerra como caminho na África. Então, a gente pode dizer que a fronteira oriental do Brasil é a costa africana. Dominar a costa significa conseguir chegar lá com facilidade por linhas, rotas seguras, calmas, em que os nossos navios não tenham muito problemas para o transporte de material daqui para outra costa. Eu estou falando da África, mas o mesmo sucede em relação à Europa e etc. Então, o domínio da outra costa significa isso, não exatamente um expansionismo militar, em que a costa do outro lado do oceano seja também nossa propriedade, mas o estabelecimento de relações de segurança e acessibilidade em relação a isso. Controle das grandes rotas de suprimentos. Então, todo país, como eu acabei de falar, ele precisa comprar, adquirir produtos que ele não produz. Ele precisa ampliar as suas reservas de determinados produtos que ele produz pouco. Para isso, ele precisa de rotas comerciais seguras e precisa controlá-las de determinada maneira. Então, saber que essa faixa litorânea pertence ao Brasil e que a sua utilização para ele é relativamente segura e assim por diante. Estabelecimento de bases aéreas, né? Essa é uma necessidade nova para questões de defesa. Existem também novas visões geopolíticas, além das visões tradicionais,
O Huntington é um dos principais autores discutidos nessas novas geopolíticas, porque a teoria dele nem é do poder terrestre, nem aéreo, nem marítimo, mas uma teoria do choque de civilizações. Para o Huntington, o mundo se divide em civilização islâmica, cínica, latina, europeia ou atlântica, e essas civilizações, em determinado momento, terão as suas visões de mundo em choque. Na verdade, ele defende que esse momento já chegou, que já há um choque, por exemplo, da visão europeia atlantista com a visão cínica e com a visão islâmica, e que isso determinaria as guerras do futuro. Hoje, basicamente, existem 3 grandes estruturas geopolíticas em conflito no mundo. Né? O atlantismo, que congrega as várias geopolíticas do norte como um todo. Então, você pensa o norte, principalmente Europa e América, né? América do Norte. E essa estrutura geopolítica tenta consolidar posições no mundo, levando para o mundo a democracia liberal, um certo modelo comercial e um modelo de sociedade, homem, etc. Resistindo ao atlantismo, existe o eurasianismo, que tem como ator principal, do ponto de vista da elaboração teórica, a Rússia. Seu principal idealizador em termos de construção teórica é o professor Alexander Dugin. Né? O eurasianismo, ao invés de um bloco formado todo em torno da democracia liberal, de certos direitos, de uma certa visão de homem e de um tipo de comércio, ele busca defender o que o professor Dugin chama de multipolaridade, ou seja, a existência de diversos polos de poder no mundo, com liberdade autônoma das diversas religiões, estruturas culturais e sociais dos estados e assim por diante. Correndo em paralelo a essas 2 grandes geopolíticas do norte, que veio o sul como quintal, existe o meridionalismo, que é a tentativa do professor André Martin de pensar o sul como um polo geopolítico próprio e autônomo, né? Em que a aliança das potências do sul elas poderiam proporcionar para o Brasil, em relação, para o sul do mundo, em relação ao norte, uma posição de poder relativo muito maior. Né? Todas essas questões que eu falei, tem muitas outras informações em vídeos que eu já editei aqui, vocês podem procurar no canal, né? E que eu já falei sobre elas de maneira mais demorada. Então, aqui eu passo para a segunda parte. O vídeo já vai bem demorado, então vou dar uma apressada nessa segunda parte para falar sobre algumas coisas. Por exemplo, posição relativa do Brasil. O Brasil é uma potência média. Por quê? Vocês lembram lá daquelas características que o Hans Morgenthau apresentou enquanto necessárias para a constituição de uma potência? Então a gente vai falar rapidamente sobre ela. O Brasil tem amplo território, o que o caracteriza como potência. Possui abundância de recursos, o que o caracteriza como potência. Entretanto, o seu capital industrial, a sua capacidade industrial, ela é subaproveitada. O Brasil é pouco industrializado, principalmente para o contingente de recursos que possui. Então nós temos indústria fraca, né? E o país é baseado principalmente tem uma economia baseada principalmente na sua abundância de recursos ou nas suas possibilidades agrícolas. O país hoje tem uma base agrícola extrativista maior do que a sua base industrial. Essa é uma coisa que precisa ser solucionada se você quer que o Brasil cresça enquanto potência. O Brasil não tem muita experiência militar, tem um exército relativamente fraco comparado aos outros, apesar de não ser um exército tão fraco assim, né? Mas tem uma certa aptidão para a paz. Essa falta de experiência militar reduz um pouco da capacidade de potência brasileira, né? Não nos é um grande problema, porque nós nunca tivemos envolvidos numa guerra efetiva, a não ser por pouquíssimo tempo, em pouquíssimas vezes na história. E não nos parece que nós estejamos correndo o risco de enfrentar uma guerra
tão cedo. Entretanto, dadas as possibilidades, né, de escassez de coisas como água, por exemplo, o Brasil precisa ampliar a sua estrutura de poder militar e a sua experiência militar para poder defender tanto as suas fronteiras quanto os seus recursos. População numerosa, nós temos uma população numerosa. Entretanto, ela não tem o segundo detalhe que é importante. Para uma potência efetiva, é preciso que a população seja numerosa e esteja apta. Para vocês terem uma ideia da inaptidão da nossa população, um brasileiro é 5 vezes menos produtivo do que o seu correlato americano. Isso quer dizer que, colocados os dois em um mesmo emprego, enquanto o brasileiro produz um carro, o americano produz 5. Tá? Isso é um exemplo hipotético. Ninguém produz um carro sozinho, né? Mas só para ilustrar a questão. Então, a nossa população é numerosa, mas não está apta. Como é que se resolve esse problema? Só com a educação. Então, a formação de maior contingente de engenheiros, de trabalhadores melhor qualificados. Então, a modificação da estrutura educacional é necessária. Essa aptidão, ela precisa ser uma aptidão não só do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista intelectual. Então a escola precisa melhorar também para produzir intelectuais que pensem o Brasil do ponto de vista nacional, e aí as duas próximas características seriam fundamentais que fossem trabalhadas: o caráter nacional e a moral nacional. Nós temos pouquíssimo disso. Nós temos movimentos separatistas, nós temos o famoso complexo de vira-latas. A nossa moral nacional é uma moral muito maleável, né? Nós somos caracterizados muitas vezes como o país do jeitinho, o país em que a corrupção é endêmica e assim por diante. Nós nos ofendemos, mas no final das contas a gente percebe um alto grau de realidade nessas questões. Aptidão democrática, que é o último critério do Morgenthau, nós temos uma das melhores diplomacias do mundo. Nós conseguimos, por exemplo, conquistar um dos maiores territórios do mundo, baseados praticamente na qualidade da nossa diplomacia. O grande herói da nossa diplomacia foi o Barão do Rio Branco. Entretanto, toda a nossa diplomacia ela é muito boa do ponto de vista das relações. Consegue se estabelecer muito bem. Nós temos uma estrutura diplomática muito interessante, um pouco desprezada, como a gente viu em notícias do ano passado, em que o Itamaraty está fechando embaixadas porque não tem recurso nem mesmo para comprar papel higiênico, que é uma vergonha, um país do tamanho do nosso, 7ª potência econômica do mundo, né, permitir que uma embaixada seja fechada por falta de dinheiro para comprar papel higiênico, para pagar trabalhadores, estadias e etc. Isso é uma vergonha. Isso mostra que está faltando geopolítica e está faltando visão de política internacional. Né? Então, essa ausência de uma geopolítica clara é que permite que esse tipo de coisa ocorra. Né? Essa ausência de geopolítica clara não permite, por exemplo, que o Brasil seja o grande protagonista da América do Sul e do Sul como um todo, sendo um dos maiores países, com maior volume de recursos, com maior autonomia relativa, né? Não tem por não ter essa visão geopolítica, não ocupa o lugar merecido no cenário internacional, não é um player de maior importância, porque muitas vezes se afasta da política meridional, se afasta do interesse nacional, motivado ou por uma moral pouco elevada, ou seja, vender o interesse nacional em nome do enriquecimento pessoal, ou de um outro ponto de vista, porque, dadas as relações ideológicas que possui, permite que certas coisas que não deveriam ser permitidas aconteçam. A gente viu eventos como esse nas relações com o Paraguai, a Bolívia, etc. Né? Então, todas as vezes que o Brasil se aproxima do seu interesse nacional, ele caminha para o meridionalismo. Todas as vezes que ele age ideologicamente, ele reduz a capacidade de potência, se afasta do meridionalismo, assim como todas as vezes que ele age de maneira corrupta, isso também ocorre. Então, os 3 players internacionais de maior importância no mundo hoje, uma análise breve, rapidíssima. Né? Primeiro,
os EUA reinstalaram a Guerra Fria, né? Então eles estão com a desculpa da guerra da Ucrânia, mas na verdade para continuar com a sua política de detenção da Rússia, eles organizaram um conjunto de ações efetivas que são principalmente a guerra econômica. Nessa guerra econômica, a Rússia foi sancionada diretamente, ou seja, há uma proibição tácita de relações comerciais com a Rússia, né? Isso tendo como desculpa a guerra da Ucrânia, mas na verdade esse movimento já vinha desde um tempo atrás, em que a Rússia começou a se firmar como um player internacional de grande importância, em questões como a guerra da Síria, o apoio ao Irã, a projeção internacional por meio dos BRICS e assim por diante. Um outro fronte dessa nova Guerra Fria, além das sanções econômicas da guerra econômica, que também faz parte dessa guerra econômica, é a guerra do petróleo. Então, os Estados Unidos estão subsidiando os seus aliados, principalmente a Arábia Saudita, para promover uma redução do valor do petróleo, como a economia russa é muito baseada nessa commodity, bem como no gás também. As proibições de relações da Europa e de outros países por meio das sanções econômicas e a redução do valor do petróleo levaram a economia russa estão levando a economia russa à bancarrota, né? Além disso, estruturas de guerra específica, né? Então os Estados Unidos vão lá e armam militarmente a Ucrânia para resistir à ação e invasão russa. Eles fazem a guerra diretamente em várias estruturas, vários países, vários estados do Oriente Médio, né? Estão com presença militar permanente no Iraque, combatendo o ISIS e assim por diante, né? E aí utilizam tanto o Iraque quanto o ISIS, quanto a permanência de Israel naquela região, como estruturas que permitem a desestabilização da região, né? A desestabilização dessa região é fundamental para a manutenção dos aliados, que precisam do seu auxílio militar e econômico, né? Para desorganização de qualquer tipo de aliança militar, política, econômica entre os países árabes e a Rússia, né? Bem como o crescimento econômico daqueles países que são considerados inimigos, que estão lá no eixo do mal do Burns, que é um dos geopolíticos da atualidade. A China, né? A China, ela não está aí basicamente no rol das grandes potências militares, mas ela é uma grande potência econômica que ruma em direção a se tornar uma grande potência militar. Entretanto, considera mais importante nesse momento seu crescimento econômico. Sua meta é a superação econômica em relação aos Estados Unidos. Ela, para produzir isso, ela precisa solucionar dois tipos de problemas, os problemas internos e os problemas externos. A Rússia é o país mais populoso do mundo, então a Rússia não, a China. Então ela precisa alimentar, produzir energia e uma série de coisas com recursos que ela não tem. Então ela vem desenvolvendo um conjunto de parcerias estratégicas. Está presente nos BRICS, tem grandes volumes de investimento na África, atualmente faz grande volume de investimento na América Latina, com desde mega construções estruturais, a compra de grandes parques de extração e assim por diante. Isso está refletido nas relações com o Brasil hoje, por exemplo, na ferrovia que vai ligar o Brasil ao Chile, na compra de grandes volumes de minas, principalmente de ferro, na aquisição de, isso no caso da América Latina e do Brasil. Na África, tem comprado grandes territórios e países africanos para extração de minérios, para extração de ferro, para plantio para alimentar sua população. Do ponto de vista externo, ela precisa desenvolver relações comerciais com o maior número de países, né? E aí ela faz investimento com os BRICS, com a América Latina, com os próprios Estados Unidos, buscando mercados para comercialização dos seus produtos, principalmente manufaturados de baixa qualidade, que dadas as quantidades produzem grande retorno,
né? Um retorno que é permitido, inclusive, pela estrutura do comunismo chinês, que é pouquíssimo democrático, tem pouca preocupação com direitos humanos e outras coisas, porque tem uma outra visão de sociedade, então ela consegue ter uma mão de obra muito barata e aí consegue ter grande lucratividade dos seus produtos, mesmo vendendo esses produtos a preços baixíssimos. Para além disso, faz investimentos estruturais fenomenais na preparação das suas lideranças, na escola, na educação em geral, né? E nos investimentos de tecnologia de ponta. Por fim, a Rússia. Né? A Rússia é uma superpotência militar, mas tem problemas graves de financiamento, tanto externo quanto interno, principalmente agora, depois das sanções americanas. Consegue pouquíssimo volume de recursos de fora, apesar de ter garantido muitos desses recursos, por exemplo, né, na relação com a China. É uma superpotência militar porque a noção de superpotência é quem possui poder militar suficiente para destruir o mundo diversas vezes. Só quem tem esse poder no mundo são os Estados Unidos. E a Rússia e a China caminham nesse sentido. Né? Ela está perdendo muitos dos critérios de potência que foram apontados pelo Morgenthau. Por exemplo, tem uma população que está menos apta e cada dia menos numerosa, sofre com deflação populacional a Rússia, tanto que hoje o governo tem investido no sentido de trabalhar para que a população tenha mais e mais filhos. Né? Ela é contida pelos EUA sob dois pontos de vista, sobre o ataque interno, a partir do ataque interno e a partir do ataque externo. O ataque externo é feito em estruturas como a Ucrânia, a guerra da Geórgia, incentivando a rebelião das antigas colônias, firmando parcerias na OTAN cada vez mais próximas das fronteiras russas e assim por diante. Do ponto de vista interno, os Estados Unidos e a Europa têm cada dia mais financiado os movimentos anti-Putin, os movimentos de minorias, os liberais. Eles são financiados para estar dando o que se chama trabalho interno, algo muito parecido com as revoluções coloridas, cada dia mais pessoas na rua pedindo o fim da era Putin, com os problemas econômicos, a insatisfação popular se amplia e essas minorias e liberais, etc., eles ganham mais força. Então, o conjunto das reivindicações é ampliado e o financiamento externo permite que eles não sejam sufocados internamente, porque o volume de recursos externos que vai para lá é muito grande. A Rússia tem sentido, portanto, essas pressões, tanto pressão interna quanto externa, e tem buscado caminhos alternativos. Os caminhos alternativos são vários, se relacionar com países mais longe, caso dos BRICS, até flexibilizar certas políticas no sentido de conseguir garantir que as sanções sejam deixadas de lado, e assim por diante. Então, hoje, por exemplo, uma certa acusação de abandono por parte da Rússia, do fronte sírio, dos rebeldes na Novorússia e assim por diante. Tudo isso é impacto dessa guerra econômica, da guerra do petróleo e da atuação direta junto a minorias internas na Rússia. Então, essa guerra, tanto externa quanto externa, tanto interna quanto externa, além das guerras convencionais nas proximidades. Basicamente era isso que eu tinha para dizer. Né? Muito obrigado aí. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, não deixa de comentar. Para não esquecer, a revista já foi sorteada. A gente vai mandar um e-mail para o sorteado e ele vai entrar em contato pelo didimo.georgia@uol.com.br para receber a sua revista. A gente anuncia assim que tiver recebido, que tiver tido a confirmação, quem foi o ganhador e de preferência nós vamos publicar aqui uma foto com o ganhador já com a sua revista. Valeu, galera, até mais, muito obrigado.